está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 24 de novembro. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, minha gente, aqui na Suécia, entrei com esse assunto ontem, mas não deu tempo. Na Suécia, uma nova política pública está buscando estimular as pessoas a consertar os seus pertences, ao invés de simplesmente comprar algo novo. Segundo eles, é para tratar a questão da descartabilidade. Compra uma coisa, não funciona bem, descarta. Vai pra outra, descarta. E de certa forma, isso acaba influenciando a cultura, influenciando as pessoas e criando, de fato, um conceito de descartabilidade. Eu quero ver a sua opinião sobre esse assunto. Você costuma consertar o que tem ou logo se desfaz para comprar algo novo? Você acha que a cultura do descarte pode estar influenciando as relações entre as pessoas? O negócio não está muito bom, descarta. O negócio piorou, descarta. Pelo amor de Deus, hein? 11h08 aqui na 93 FM. Uma outra pesquisa, olha que coisa interessante. A pregação do evangelho sadio leva as igrejas a crescerem mais e de forma mais rápida do que as denominações que não mantêm uma linha teológica e doutrinária conservadora. Quero ouvir a opinião dos nossos debatedores sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93 e também sua, querido ouvinte, amado ouvinte acompanhando a gente aqui. A pesquisa foi realizada no Canadá, mas pensando no Brasil, você acha que a pregação da palavra e a oração são tão valorizados aqui quanto lá? O que você avalia na hora de escolher uma igreja para congregar? Ouvinte contando aqui, JR, eu sou recém-casado, faço parte do Ministério de Louvor da igreja. Nossos ensaios acontecem 4 vezes por semana. Meu Deus do céu. Tem que ensaiar muito esse coral aqui. E a minha esposa vem dizendo que devo abrir mão de alguns ensaios para não abandonar a minha família. Mas a palavra de Deus afirma em Mateus 6,33 que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E ainda em Lucas 14:26 a Bíblia diz que aquele que não aborrecer seus parentes e sua própria vida não pode ser discípulo de Cristo, hein? E aí, o que faz o ouvinte aqui? O que eu faço? Pergunta ele. Como administrar essa situação? O que pesa mais, hein? Ministério ou família? Nós vamos estar discutindo esse assunto aqui no nosso Debate 93 e muito mais. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Vou aproveitar a presença do nosso irmão Harold de Oliveira aqui. Irmão Harold, muito bom dia. Seja uma vez mais bem-vindo aqui ao nosso Debate 93 de hoje. Nós conversamos ontem aqui sobre a comissão especial que estava tratando sobre as 10 medidas contra a corrupção, 10 que viraram 17, que viraram 12 e parece que ficaram as 12, né? E agora isso vai para o plenário e parece que está havendo já algumas ações de lideranças para que sejam aprovadas outras medidas que acabam prejudicando estas 12 que foram aprovadas ontem, inclusive por unanimidade. Bom dia, irmão Harold. Bom dia, JR, bom dia, queridos ouvintes, bom dia, debatedores. Nós tratamos do assunto ontem e vamos tratar hoje. Eu agradeço por ter sido convidado, Jota, você, para dar mais uma palavra sobre isso. Por quê? Porque a rádio e as nossas igrejas estiveram envolvidos desde o início na coleta das assinaturas. Por quê? Porque a nossa linha doutrinária é pela verdade, é contra a corrupção, né? É do lado do bem. E nós procuramos praticar a boa política e temos que beneficiar a boa política. Então, o que ocorreu ontem à noite, na calada da noite, é que a comissão realmente se reuniu e votou, e por unanimidade, aquele relatório que foi ajustado, que não prejudica, pelo contrário, mantém a essência das 10 medidas contra a corrupção e foi aprovado por unanimidade. O que acontece? Na calada da noite, em reuniões,
a imprensa dá conta de que havia tratativas do presidente da casa com lideranças para incluir uma anistia de Caixa 2, enfim, anistia do passado. Não se pode pensar em nada, no meu entendimento, que possa beneficiar ou contrariar as investigações em curso, que nos dão grande esperança de um acerto geral, de um avanço nesta área de evitar a corrupção, de reduzir a impunidade. Eu não acredito, vou dizer, já coloquei nas redes hoje, eu não acredito que o presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, que está numa situação transitória, num mandato tampão, não acredito que ele seja capaz de articular um escárnio dessa natureza contra a nação brasileira, contra o Brasil, de criar qualquer mecanismo que seja para prejudicar o andamento dessas investigações. Como são investigados, ninguém está condenando ninguém, são investigados. Eu falei aqui ontem, falei, vou repetir, a nação é representada na Câmara dos Deputados. A nação majoritariamente esmagadora, a esmagadora maioria da nação é constituída por pessoas decentes. É claro que na Câmara essa situação se reproduz pela representação. Então, a grande maioria na Câmara, eu afirmo, como quem tem 9 mandatos, mais de 30 anos naquela casa, eu afirmo que a grande maioria lá é constituída de pessoas de bem, que praticam a boa política e que não estão envolvidos nessas maracutaias. Mas esse pessoal fica fora. Nós temos que agora levantar esse pessoal e virmos a cena para sermos contra isso e nos manifestarmos na própria Câmara. Eu estou dizendo essas coisas com alguma veemência, peço desculpas, porque eu fico e me permito, na idade e no número de mandatos que tenho, e com a experiência que tenho naquela casa, que eu nunca vi nada igual nesse país, eu me permito, com essa autoridade, de manifestar a minha indignação. Talvez outros nem tivessem mais essa indignação. Eu ainda tenho. Eu tenho vergonha. Digo para vocês, eu saio com o meu motorista e digo para ele, olha, se alguém abordar este carro num assalto, que acontece muito aqui no Rio, não me chama de deputado. Não me chama de deputado, porque o cara vai dar um tiro de primeira. Essa é a vergonha que eu tenho. Estou mostrando para vocês um fato real que eu estou declarando aqui para vocês. Eu não acredito que o presidente da Câmara tenha a coragem de fazer isso. Deputado Harold, olha, aqui a imprensa, estou lendo aqui especialmente o Estadão, só para ter uma ideia mais ampla, a votação está prevista para ocorrer nesta quinta-feira, dia 24. O novo texto deverá incluir, o problema todo é exatamente esse é o ponto aqui, o novo texto deverá incluir as 2 medidas que ficaram de fora do pacote aprovado na quarta-feira. Quer dizer, ontem, que são anistia à prática do Caixa 2 nas campanhas eleitorais e a previsão de punir magistrados integrantes do Ministério Público Federal por crime de responsabilidade. A primeira está relacionado com tudo que já foi feito anteriormente, foi a ênfase que o irmão deu. E a segunda, que é de alguma forma para tentar obstruir o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público, especialmente por essa grande operação chamada Lava Jato. Ou seja, essa é uma realidade que nós temos, o nosso ouvinte está antenado, está tendo informação de primeiríssima mão e é importante que a gente esteja antenado e mais do que isso, vamos manifestar as nossas opiniões. Você que tem rede, tem desenvolvido isso aí, nós precisamos pressionar de todas as formas aqueles que vão discutir esse assunto para que isso não seja para que as 10 medidas que viraram 17, que se tornaram 12 e que agora podem virar 14 e que aparentemente é uma coisa boa, mas essas 2 medidas aqui, elas são extremamente prejudiciais para tudo. Vou repetir, anistia à prática do Caixa 2 nas campanhas eleitorais e a previsão de punir magistrados integrantes do Ministério Público por crime de responsabilidade, ou seja, numa época em que o Ministério Público vai lá para investigar, ele começa a ficar sendo de alguma forma pressionado para que ele não conduza as coisas como devem ser. E como a delação da Odebrecht, né, que diz que vai mexer com o país inteiro,
sei lá quantos políticos estão envolvidos, nós vamos tomar conhecimento de muitas histórias e talvez isso esteja acelerando o processo para que essa anistia seja colocada em prática, a gente reveja esses assuntos. Não podemos deixar que esse assunto passe, tem que estar na nossa pauta de oração, mas também nas nossas manifestações, seja nas redes ou mesmo nas pressões que devem acontecer. Como dissemos ontem aqui, nós lemos aqui os nomes de todos aqueles que estavam até aquele instante indecisos e que, por vários motivos, decidiram. Vimos aqueles que estavam contrários e que por vários motivos se tornaram favoráveis. E talvez a inclusão dessas duas medidas para serem votadas em plenário seja exatamente o ponto. Ou seja, todo mundo concordou porque essas outras duas devem entrar na votação. Não pode ser aprovado. É bom entrar na votação para que as pessoas saibam de onde vem isso. Agora, a votação ela tem que ser ali pelo nome, porque senão aí o camarada se esconde ali, porque são várias possibilidades. Conta aí, Mauro, como é que é aquela possibilidade do cara ficar ali no pianinho? Não, na Câmara tem as votações que são realmente obrigatoriamente nominativas, podendo ser secretas ou não. Tem votações que tanto podem ser nominais como não, de acordo com os prazos de votação interno, e ela pode ser simbólica. Né? Simbólica, a liderança se manifesta e está dentro do prazo para que seja simbólica, que não se pode convocar uma votação nominal. São os artigos lá do regimento. É legítimo, faz parte do nosso funcionamento. Agora, num caso como esse, é natural que a mesa se obrigue, né? Tudo bem, vocês querem, não vão votar, mas vão votar nominalmente. Vamos ver quem é quem aí nesse exército de Brancaleone. Isso aí. Queremos nomes. Muito bem. São 11h18, minha gente. Essa é a 93 FM. Estamos discutindo aqui os assuntos do nosso dia. São assuntos da nossa pauta que interessam a nossa comunidade como um todo. Não podemos viver cuidando só do nosso umbigo, não, hein? Nós vamos tratar sobre esses temas e discuti-los à luz da palavra de Deus, com a veemência, com a indignação dos profetas do Antigo Testamento que não aceitariam calados uma circunstância como essa em hipótese alguma. Bom, estamos juntos aqui na 93. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. O pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Duque de Caxias, muito bom dia ao senhor, seja bem-vindo. Então o irmão tá lá, tem 4 ensaios por semana, mas tem que ensaiar muito esse conjunto. Esse conjunto aí, vou te contar, 4, conhece algum conjunto, coral? Bom, como diz você, isso só acontece lá no Afeganistão. No Afeganistão, que não é possível. 4, tá exagerando, mas ele apresenta os textos bíblicos, pastor. O senhor ouviu aí, ele apresenta Mateus 6, 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, a mulher tá pedindo lá, tá assim, ó, em primeiro lugar o reino de Deus. Peraí. O outro texto ele vai citar Lucas 14, 26, quer dizer, trabalha essa ideia de eu preciso aborrecer os de casa para poder agradar a Deus. Dá para aplicar esses textos a esta situação específica, pastor Rômulo? Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos, você que está nos ouvindo, bom dia aos irmãos aqui da mesa. Eu queria pontuar isso aqui da seguinte forma. Primeiro, dizer que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente pega um texto da Bíblia e o interpreta de forma literal, ao pé da letra. Todo mundo aqui sabe que a Bíblia é um livro de livre leitura, mas não é um livro de livre interpretação. Você precisa saber interpretar a Bíblia. Então, qualquer pessoa com um pouquinho de bom senso e boa vontade na interpretação da Bíblia, não vai achar que Jesus está apregoando aqui ódio à família, abandono à família, até porque isso iria na contramão, entraria em contradição com o que o próprio Senhor Jesus prega a respeito de cuidado com a família. Paulo a Timóteo admoesta a ter zelo pela família, sob pena de que estaria sendo pior do que o incrédulo, negando a sua fé. Você vai ver Jesus, os mandamentos recomendam que você honre pai e mãe, mandamento com promessa. Então, com um pouco de boa vontade na interpretação da Bíblia, você vai chegar à conclusão de que não é isso que Jesus está falando. E dando uma lida um pouquinho mais acurada a respeito deste assunto, é praticamente consenso entre os comentaristas da Bíblia que, na verdade, a expressão odiar significa amar menos. Qualquer um que amar menos a mim do que pai, mãe, família, não é digno do reino. E também eu aprendi que havia entre aqueles judeus muitos que eram
extremamente apegados a bens materiais. E eles estavam sob pretexto de deixarem seus bens para o reino ou entregá-los para Deus, chegaram para Jesus e disseram: Senhor, e aí, nós queremos entregar os nossos bens para Deus, para o reino. E Jesus disse provocativamente, sabendo das intenções do coração deles, disse: olha, qualquer que não abandonar pai, mãe, bens e tal, por causa do meu nome, não é digno do reino. Mas Jesus não estava pregoando ódio, Jesus não estava pregoando abandono de família. Então, a minha primeira pontuação a respeito do texto. E outra, até que ponto você ensaiar 4 vezes por semana é priorizar o reino de Deus? Eu acho que a gente precisa ter um discernimento um pouquinho mais maduro a respeito, porque as pessoas associam prioridade ao reino de Deus a práticas e coisas que nem sempre significam isso, né? Necessariamente. Pastora Raquel Miranda é a nossa menina da mesa de hoje, ela é secretária da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Fluminense. Pastora, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso debate 93 de hoje. O ouvinte nossa contando que ela era de uma igreja, exatamente isso que aconteceu com a irmã dela, o cunhado e a irmã, 500 ensaios, e aí o que aconteceu com o relacionamento deles? Acabou, porque ele não estava em casa, estava ensaiando. Mas ia acabar mesmo. Não tem jeito, né, pastor? A tendência é o fracasso. A gente tem que... Bom dia, né, pessoal? A gente tem que priorizar o que realmente é importante. Família ou ministério? Nosso primeiro ministério é a nossa família, porque é a nossa base. Precisamos amadurecer um pouco mais isso, porque igreja, somente por igreja, instituição, não é reino de Deus. E o rapaz que falou aqui que a Bíblia diz esses textos, ele precisava também ler que Paulo orienta que seria bom que o homem ficasse só, porque aí ele teria como cuidar das coisas de Deus. Mas não agora, né? Que devia ter pensado isso antes de casar, né? Sim, ele deveria ter pensado. Senão ele vai usar isso, aí vai dizer exatamente isso. Não, ele deveria ter pensado antes. Era melhor que ele ficasse só. Já que ele casou é porque ele está naquela segunda classe que não aguentou ficar só, então precisa casar. E aí quem negligencia os da família é pior do que incrédulo. Paulo vai falar isso a Timóteo. A gente precisa priorizar as coisas. Nosso primeiro ministério é a família. E se não olharmos isso com maturidade, com certeza, é por isso que nós vemos nos nossos gabinetes, nos nossos aconselhamentos, pessoas que realmente já chegam assim, se decidem por Cristo e viram inimigos da própria família. Começam a ter inimizade dentro de casa e ainda chega pra gente e fala assim: pastora, como a Bíblia diz, né, os nossos inimigos estão dentro da nossa casa. Mas, na verdade, a pessoa não consegue entender que servir a Deus não é só ativismo na igreja. Paulo, né, aos Romanos, ele vai dizer que a gente precisa viver a nossa vida em adoração, né? Apresenteis os vossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a gente vive, a gente respira no trabalho, em casa, né, com qualidade de vida. Você cria um bloqueio, inclusive, na família, por conta do ativismo na igreja. Ao invés de você estar trazendo a sua família para ser abençoada ali, sendo apacentada, você cria um bloqueio e as pessoas começam a não te acompanhar também. Pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane, muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. Como que a nossa ouvinte, ela pode se portar? Porque falando para ele, né, tem a impressão que está claro o posicionamento dele. Como é que o senhor acha que ela, nossa querida, quem está acompanhando a gente é o marido que está lá nos ensaios, ela já entendeu que ele está usando a Bíblia de alguma forma equivocada, como já observamos aqui e aprendemos juntos, mas é necessário que ela tenha assim uma postura sábia, né? Quer dizer, agora não adianta nada ela pegar os textos bíblicos agora e jogar contra ele. Precisa ter uma habilidade, sabedoria, a maneira de conciliar essa história para tentar de alguma forma ajudar a manter o relacionamento dos dois. Que pensa o senhor? Bom dia, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos amigos debatedores, ouvintes. A gente não vive sozinho, né? Na igreja nós dependemos da postura de outros líderes, de outros membros, em casa dos nossos cônjuges. Já se foi a época em que o homem decidiu algumas coisas sozinho, e a mulher também, porque embora os homens fossem muito autoritários no passado, o homem normalmente não dava muito palpite em casa, né? Nem sabia onde ficavam as coisas, quem mandava em casa era a mãe. Hoje em dia a esposa questiona marido, o filho questiona pai, a gente vive uma sociedade mais dinâmica. Então o tempo todo a gente está confrontado com decisões que não dependem só da gente. Quando você está junto de uma pessoa e ela precisa
a ficha precisa cair, ela precisa perceber alguma coisa e tal, você começa a orar. Porque se você é crente e ela é crente, o mesmo Espírito Santo que está em você está nela. Às vezes tem um tempo de maturação. E quando você é casado, sua vida está junto da dele ou da dela. Você tem que respeitar o tempo dele e o tempo dela. Isso é uma coisa assim que a gente a partir do momento que casou, perdeu o direito de decidir as coisas sozinho. Então, tanto o marido quanto a mulher nessas situações precisam ir orando e conversando com jeito, sem confronto. Eu queria expandir um pouquinho esse assunto, se o JR permitir. Eu acho que a gente às vezes se confunde. A mensagem do Evangelho é a mesma ao longo dos milênios, que já são 2. Mas a forma da igreja precisa ir se transformando à medida que a sociedade se transforma. Eu cresci numa igreja que tinha culto da palavra na quarta, culto de oração na sexta e ensaio da mocidade, acho que terça. A gente ficava praticamente a semana toda. Aí tinha muito culto no sábado, fora domingo de manhã à noite, ensaio do conjunto depois do almoço. Então, assim, a gente passava a semana na igreja. Em muitos casos, essa experiência foi ruim. Quer dizer, filhos cresceram sem experiência com Deus porque os pais não estavam em casa. Pessoas perderam o casamento porque não estavam em casa. Então, a gente precisa amadurecer. A igreja precisa aprender a administrar o tempo que os membros passam na igreja. O ideal é que todo mundo estivesse na igreja, estivesse envolvido com algum ministério, tivesse algum tempo de dedicação fora do culto para o ministério. Mas não dá para a gente continuar fazendo culto todo dia e tirando as pessoas de casa todo dia. Essa foi uma experiência ruim. A gente olha para a igreja em outros países, a gente às vezes é muito arrogante. Não, mas é aqui que a igreja está crescendo. Sim, mas às vezes crescendo errado. O pessoal vai à igreja domingo e mais um dia na semana. Quer dizer, é o que a vida moderna permite. Hoje em dia você pega trânsito, demora 2 horas para chegar em casa. Chega em casa às 7, 8 horas. Como é que você vai para a igreja? E aí como é que ficam os filhos? E como é que fica... Às vezes assim, a gente precisa entender essa mudança de mundo. O domingo precisa ser muito bom, mas o tempo que a gente gasta na igreja tem que mudar. E aí, só fazer um adendo aqui, porque essa é uma questão importante. Muita igreja está trabalhando assim. Tira a pessoa da igreja, de casa, todo dia. Às vezes eu viro para líder da minha igreja, que não é uma igreja grande, e falo, cara, você precisa abrir mão de alguma coisa. Você tem mulher e tem filho. Eu já fiz orei, falei, Deus, eu vou entregar alguma coisa. Igreja, convenção, alguma coisa vai ter que sair. Porque está faltando tempo. A gente tem que ter essa sabedoria. Muito bem, pastor Jean Max da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Como administrar uma circunstância como essa, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos nossos debatedores. Eu acho que os nossos debatedores que já falaram, eles foram muito claros. A igreja não está à frente da família. Esses dias eu pautei na igreja uma prioridade, uma proposta de prioridade, segundo o que entendo na palavra, e nessa proposta Deus vem em primeiro lugar. Isso aí é inquestionável, né? Inclusive ele vem antes de mim. Deus vem antes de mim. Eu nego a mim mesmo para segui-lo. Mas logo em seguida vem a família. E o problema das pessoas que incorrem no erro do nosso ouvinte é acreditar que a igreja é sinônimo de Deus. Né? E infelizmente ou felizmente, eu prefiro dizer felizmente, a igreja não é sinônimo de Deus. Nem sempre estar envolvido com a igreja significa estar envolvido com Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 7, a Bíblia fala de um herói muito especial que é um homem chamado Noé. A palavra de Deus diz que ele aparelhou uma arca para a salvação da sua família. Então, antes de pensar em qualquer outro tipo de proposta ministerial, Noé pensou na salvação da sua casa, e é isso que a gente tem que rever aqui. Pergunto aos queridos irmãos aqui o seguinte, são 11h30. Existem temporadas, por exemplo, Natal, dá um exemplo aqui, né? O coral vai fazer uma cantata do Natal e tal, então às vezes demanda de fato um pouquinho mais de ensaio. O negócio agarrou, não tá indo bem, o pessoal tá cantando meio desafinado, tenor tá aparecendo soprano tá aparecendo baixo, contralto não sei mais o que, enfim, ele tem que ajustar. Existe a possibilidade de se exigir um pouco mais de ensaio, mas é um período, tá falando ali de uma cantada Natal, Páscoa, alguma coisa assim, de uma ação específica, né? É um projeto específico, mas a descrição que a nossa ouvinte faz não é disso. A descrição que a nossa ouvinte faz é de uma coisa rotineira. No outro lado dessa mesma história, um ouvinte dizendo, JR, ela precisa acompanhar o marido e fazer a obra o máximo que puder. Jesus está voltando e tem mulheres que choram, pois seus esposos estão no tráfico de drogas. Bom, é o outro lado, certo? É uma ouvinte, é uma menina que está dando essa opinião, dizendo, olha,
Melhor é ele estar lá no ensaio do que ele estar no... A comparação não é boa, né? É lá ou cá. O que acha a nossa menina da mesa? Vou contar uma experiência que me acompanha por bastante tempo. Uma vez, uma esposa de pastor, o casamento também acabou, infelizmente. Ela, fazendo uma relação entre o tempo gasto com a igreja e o tempo gasto com a família, ela disse que preferia que o marido fosse bandido a ser pastor. Porque ele cuidava das famílias de outras pessoas, mas não conseguia cuidar da própria casa, né? E esse casamento acabou, infelizmente. JR, eu entendo o posicionamento da irmã. Realmente, bom seria que, né, nós em família servíssemos ao Senhor dessa forma. Mas a gente também tem que entender que nós temos um ministério pessoal e nem sempre o ministério do meu marido é o meu ministério. Eu preciso respeitar isso e entender que a gente precisa ceder em alguns momentos para poder ter harmonia no relacionamento. Então, o que é importante para o músico, eu lido com música há muito tempo. O músico é igual ao futebol, é fominha. Se você deixar, ele vai tocar o tempo todo. O músico não para de estudar, ele não para de tocar. Se tiver um ensaio 3 horas da manhã, ele vai, sem problema nenhum. Mas não é todo mundo que tem esse tipo de dom, de chamado. E se ela não tiver? Outra coisa, os dias atuais, como o pastor Rafael falou, a gente vai repensando a igreja, repensando as formas. Cantata de Natal, tem kit. Hoje em dia a gente simplifica um monte de coisa. A gente precisa priorizar a nossa família, porque é trabalho, é faculdade, é N coisas. A gente que trabalha com convenção, com denominação, a gente sabe que se a gente deixar, a gente não consegue dormir. Então, é importante a gente entender assim, que é legal se a família estiver, mas alguns precisam assim de um pouco mais de tempo até para se apaixonar pela nossa visão. Então, se eu não consigo me debruçar para os meus familiares para mostrar a importância que eu vejo naquilo, a pessoa não vai pegar sozinha. Assim. Ouvinte compartilhando aqui, JR, aqui em casa, somente eu e a minha filha, nós somos da igreja, né? A filhinha dela é pequenininha. Sou uma das líderes do Ministério de Mulheres, sou regente das mulheres, faço parte do Ministério de Louvor. Eu me sinto pressionada a cada fim de semana. Compromissos na igreja e atenção para o meu esposo. Eu tenho usado de sabedoria e tenho me desdobrado para não interferir na paz do meu lar e no meu relacionamento com ele. Mas será que devo entregar o cargo ou sair do Ministério de Louvor para investir no trabalho de Deus, na vida do meu esposo? Eu não posso sequer demonstrar cansaço. Meu esposo diz que eu estou me cansando à toa, que isso é desnecessário. Logicamente, é a perspectiva dele. Mas ela percebe que está indo além quando pergunta, será que eu devo? E me parece claro, pelo posicionamento que vocês trouxeram aqui, que uma conversa franca dela com a liderança, ela dizer, olha, pastor, ou líder, né, pastora, eu estou aqui com muita coisa. Para o próximo ano, no final do ano, no próximo ano, eu estou pensando em te deixar alguma coisa para ter um pouquinho mais de tempo em casa. Troca essa ideia com liderança. Quem sabe a liderança possa trazer uma palavra assim de tranquilidade, porque ela está se sentindo culpada em pensar na possibilidade de sair, né? E à medida que uma conversa boa, pastoral, conversa pastoral. Eu acho que essa é uma culpa da liderança. A liderança, ela quer a casa cheia, ela quer a igreja naquela dinâmica crescente, e ela vai colocando uma espécie de culpa na membresia, principalmente sobre a vida dos seus líderes, forçando com que eles estejam na igreja o dia inteiro, todo dia e a toda hora. Eu tratei uma situação de uma irmã que tinha um caso semelhante a esse da ouvinte, um marido não evangélico, e ela ficou assustada comigo quando eu disse a ela, você sai de todas as funções que você tem aqui e vai se dedicar ao seu esposo. A conversa pastoral. Ela ficou assustada com isso. Mas pastor, como é que fica? Eu falei, não, você vai fazer isso. E ele ficou mais assustado ainda quando ele soube que foi uma instrução do pastor, que ela se desligasse das atividades da igreja para se dedicar a ele. Ela conseguiu retomar o bem-estar da sua casa, porque estava virando um caldeirão de guerra lá dentro, né? Então acho que a gente tem que começar a pressionar menos e entender que o povo tem família. Ouvinte dizendo, o JR, o povo não sabe o que é. Aqui na minha igreja é uma vez por semana e o pessoal tá reclamando. Aí, ouvinte, agora não vou reclamar mais. Só uma vez por semana, molezinha, hein? 11h36, essa é a 93 FM, o debate 93 de hoje. Conquistou meu coração.
Suécia, uma nova política pública está buscando estimular as pessoas a consertar os seus pertences, ao invés de simplesmente comprar algo novo. A iniciativa quer reduzir a cultura do descarte e introduzir uma mentalidade que preza por reparar as coisas. Para tanto, o país pretende baixar o valor do imposto referente aos serviços de reparo e vai valer inicialmente para o conserto de roupas, sapatos e bicicletas. A mesma medida prevê que a população possa pedir a devolução de até metade do imposto de renda com seus gastos no reparo de aparelhos domésticos de grandes dimensões, fogão, geladeira, por exemplo. Você costuma consertar o que tem ou logo se desfaz para comprar algo novo? Você acha que a cultura do descarte pode estar influenciando as relações entre as pessoas? Que pensam os queridos debatedores, começando a ouvir o pastor Rafael? Eu acho que mandar consertar não adianta, quer dizer, a matriz, né, o projeto das coisas é diferente. Eu lembro que a gente crescia com um fogão e uma geladeira, né? Só que era um troço que não acabava. Eu lembro que meu pai tinha um Opala. Balão. E você podia subir no capô do Opala que não amassava. Um dia, se eu encostar na lateral do meu carro, ele entra. Então, assim, eu acho que as coisas hoje em dia são feitas para você jogar fora e a gente entrou nesse sistema. Uma vez alguém perguntou, trocar de celular. Eu falei, não, eu procuro comprar um celular que seja o melhor que eu puder e aí eu aprendo a usar e fico usando, porque cada vez que você troca, você tem que aprender tudo de novo. Tem gente que troca de celular todo ano, nem aprende a usar direito. O celular tem uma série de recursos, aplicativos. O cara não sabe usar, já quer trocar. Às vezes não pagou ainda. Pois é, quer dizer, eu acho que a gente tem que mudar a matriz, né? É a matriz. Não adianta trocar o imposto. Então, o consumo está na própria maneira como a gente consome. A coisa já é feita para acabar logo. E eu fico aborrecido. Concorda com o senhor aqui, um ouvinte, dizendo, JR, a qualidade de algo que a gente usa vai diminuindo à medida que vai se usando. Então, quebrou, aí eu compro logo, de preferência outra marca. Consertar às vezes, emendar, isso aí às vezes complica. Ô, pastora Raquel, há uma, deve ser mito, deve ser. Não sei se é verdade. Deve ser uma dessas histórias assim, entendeu? Ou só no Afeganistão. Ou no Afeganistão, Sei. entendeu? O que acontece, pastora? Dizem o seguinte, que o homem não conserta as coisas. Diz que às vezes traga uma coisa dentro de casa, aí a mulher diz assim, vai consertar, isso já tô indo. E se tô indo, às vezes demora assim, 2 anos. Pouco. Eu economizei, foi pouco aqui, pela risada deles aqui. O importante é que vai ser consertado. Vai ser consertado. Ter paciência. Olha aí. Essa é a intenção, né? E aí, por conta disso, algumas mulheres dizem o seguinte, vão comprar logo um novo, porque eu sei que você não vai resolver isso. O marido, já se conhecendo e querendo amenizar a ira alheia, diz, então vamos comprar isso de uma vez. Sim. Se tiver os filhos pressionam na mesma linha. E aí a cultura do descarte vai sendo ampliada. É por aí ou não, pastora? Não, né? Não, é por aí, sim. É. Infelizmente, é por aí. A gente que é da geração dos anos 70... que a gente não tinha tantas facilidades. Eu e a senhora, porque o resto aqui, minha filha. Todo mundo aqui, é de 70 30, pra cá. 40. Tem gente aqui que é de Sandy Júnior pra frente. Então. Acho que ela falou de mim. Oi! Então, mas a gente aprendeu a regrar mais as coisas, a gente viveu num momento assim de crise que hoje os nossos jovens, né, se desesperam com crise, eles não sabem o que é crise realmente, né? O que é falta das coisas. Então, naquela época, né? Tô falando como a vovozinha agora, a gente aprendeu a valorizar o que tinha, a conservar e a buscar consertar realmente. Mas hoje em dia a própria mídia mesmo, ela já vai incutindo isso na tua... Você precisa ter algo novo, né? Quanto à questão, existem homens que não têm realmente hoje habilidades, até por conta disso, de consertar nada. Nossos pais, nossos justificando avós... isso aí, que é essa que a gente precisava, gente. Foi interessante o que o pastor Rafael falou, porque as coisas não são feitas para serem consertadas, né? Então, além dessa... Eu achei muito bacana a ideia da Suécia, né? Até pela própria preservação do planeta. É interessante que você procure manter as coisas mais tempo com você em uso. Mas, além da questão do imposto, além dessa política que estimula, oferece descontos, que está implementada aqui na Suíça, também tem que mudar a matriz das coisas. Se continuarem fazendo objetos descartáveis, aqui não vai resolver tem muita uma coisa, pastor Rômulo, um ouvinte dizendo coisa que as pessoas falam. O valor do conserto é quase o valor do aparelho novo. Exatamente. Em geral, essa é a frase antes de pegar um orçamento.
antes de pegar o orçamento. Às vezes depois que pega é assim mesmo. Meu pai fazia isso. Comprou um ferro, ele deu problema. O preço dele é 50 a 60 reais. Se o lugar onde eu vou levar tiver que pagar estacionamento, já não vale a pena. Então, assim, tem coisa que você olha, não se conserta mais porque não tem mais como. A mão de obra não paga, o negócio é descartável. Por isso que a Suécia está propondo isso aqui, porque eles estão diminuindo os impostos dos reparos. Entendeu? Para poder levar as pessoas. E aí o ponto é o seguinte: será que com isso a gente está entrando, essa coisa do descartar o aparelho, acaba de alguma forma influenciando a nossa maneira de ver as pessoas? Sim. Quer dizer, nós estamos descartando as pessoas como nós descartamos os aparelhos, que é difícil consertar, é mais complicado consertar, entendeu, pastor Rômulo? E aí? É verdade. Eu acho assim que, com todo respeito à cultura da Suécia, ao desenvolvimento daquele país e tal, mas eu acho que o sucesso dessa medida se dá pelo simples fato de mexer no bolso, meu amigo. Mexeu no bolso, desconto de imposto de renda, desconto disso, desconto daquilo, e mexeu no bolso. Eu acho que, sei lá, eu me aventuro a dizer que se houvesse alguma iniciativa do governo no nosso país, realidade diferente, cultura diferente, etc, etc, mas que mexesse no bolso, se isso de alguma maneira mexesse no bolso, eu acho que a galera ia dar um jeitinho de consertar, dar um jeitinho porque mexeu no bolso, né? Não é só você dizer que é melhor consertar, mexeu no bolso. Mexeu no bolso, tá falando o quê? Da desconto, os incentivos que o país dá ao conserto. Então, qual é, na minha opinião, o sucesso disso? Mexeu no bolso. Desconto de imposto de renda, desconto disso, desconto daquilo outro. Eu acredito até que os remanescentes dessa geração, anos 70, eu sou um pouco mais recente, eles ainda conservam, têm facilidade de conservar a cultura do concerto. Mas essa geração nova hoje, essa galera, meus filhos, enfim, eu acho difícil, até porque já foi dito aqui, a coisa toda é feita para durar um determinado período de tempo, não muito longo, para daí você já comprar outro e continuar o consumo. A coisa é feita, né, formatada nessa direção. Mas assim, então, pastor, eu acho que assim, se a nossa sociedade for organizada para reciclar com eficiência, o consumo não se torna ruim. Porque o consumo gera dinheiro, gera emprego, movimenta a sociedade. Então, por exemplo, se eu pego esse celular e descarto ele no rio e tal, realmente é um desastre. Porque ele tem metais pesados, ele tem coisas altamente tóxicas. Se eu consigo reciclar esse celular com eficiência, na hora que eu descartar, toda uma economia está gerando para substituir. Vai gerar em torno disso. Mas aí, pastor... Então, assim, eu acho que a gente tem que definir por aí o que é descartável e o que não é. Uma vez um cara virou para mim e falou, deixa eu só concluir aqui, porque isso é interessante. Para mim falou, olha, eu não passo uma roupa de malha, eu vou poupar o meio ambiente. Eu olhei para a cara dele e falei, cara, você dirige um carro a diesel de 2 toneladas. E você está me dizendo que vai poupar o meio ambiente parando de passar roupa? Então, assim, tem maneiras mais eficientes. Ele tinha um carro que até acho bonito, tipo um jipinho, um motor a diesel, já até fora de linha, que tal Bandeirantes não fabrica mais. Eu acho aquele carro lindo, mas o motor era diesel, aquele troço poluía, que era E ele, cara, quer economizar o meio ambiente? Troca de carro. Então tem maneiras mais eficientes de fazer isso, reciclando bem, diminuindo o desperdício de alimentos. Não gostava de passar roupa, isso sim. Agora, eu acho que a finalização da pergunta merece a nossa atenção, porque o princípio do descarte, a cultura do descarte, se estende às relações. E aí seria uma discussão um pouquinho mais extensa, não sei se daria tempo. Não somos descartáveis, né? Não somos descartáveis, os aparelhos até são, os produtos são. Mas as relações acabam sendo... Acabam que influencia tudo, né? Influencia tudo. Quer dizer, de uma forma ou de outra, a gente está vendo que essas ações podem culminar numa nova reflexão sobre os relacionamentos, inclusive, para que a gente não descarte as pessoas. E descartar as pessoas são palavras novas para coisas antigas. Muitas vezes a pessoa fecha. Não, para mim, fulana está morta. Aquela amiga de 200 anos, pisou na bola, mas pisou feio a amiga. Para mim, ela está morta. Descartou a pessoa. Não é? O relacionamento já não está lá, essas coisas. A pessoa do nada, não, ela acabou, descartou o relacionamento. Então, essa coisa pode influenciar e vale, ouvinte, a nossa reflexão sobre esse assunto. O quanto, de fato, isso tem produzido a mesma onda quanto a produto, influenciando também relacionamentos e amizades. Às vezes é coisa de pai e filho, são coisas do nosso dia a dia que acabam entrando aí dentro dessas questões todas. 11h46.
conquistou meu coração. 93 FM. A pregação do evangelho sadio leva as igrejas a crescerem mais e de forma mais rápida do que as denominações que não mantêm uma linha teológica e doutrinária conservadora. A constatação veio em uma pesquisa realizada no Canadá com 2.225 pessoas. O estudo, que será publicado na íntegra em dezembro pelo jornal Review of Religious Research, respeitadíssimo na comunidade científica internacional, aponta que as igrejas que apresentam crescimento se mantêm mais firmes nas crenças tradicionais do cristianismo e são mais diligentes em coisas como a oração e a leitura da Bíblia. A pesquisa foi realizada no Canadá, mas pensando no Brasil, você acha que a pregação da palavra e a oração são tão valorizados aqui quanto lá? O que você avalia na hora de escolher uma igreja para congregar? Bom, essa pergunta é para os nossos ouvintes, né? Qual igreja vocês escolhem, que critérios vocês estabelecem, mas aqui está afirmando a pesquisa, resultado de uma pesquisa no Canadá, evidentemente, que igrejas que têm maior foco na oração, na leitura bíblica e têm uma teologia que é considerada aqui saudável e conservadora, essas são as igrejas que estão crescendo. E aí, queridos debatedores? Eu acho que isso não condiz com a realidade do Brasil, não. Eu entendo que quanto mais você procura pregar de forma séria, de forma saudável, bíblica, etc., etc., o teu crescimento tende a ser um pouco mais lento, um pouco mais vagaroso. Eu acho que o critério das pessoas na escolha de uma igreja hoje passa por vários fatores antes, para depois, lá na frente, vir o fator teologia, pregação, ética, etc. e tal. O cara vai para uma igreja hoje, ele quer saber se tem estacionamento, se tem departamento infantil, se o som é bom, se a poltrona é confortável, se o pastor está bem arrumadinho, e por aí vai criando os seus critérios, e lá na frente, vamos ver se ele prega a Bíblia mesmo. Então, não penso ser essa a nossa realidade, não. Eu também concordo, além de não ser a nossa realidade, nós observamos que quanto mais solta é a ponta teológica aí dessas igrejas, parecem que elas apresentam um crescimento mais vertiginoso aqui no Brasil, né? Mas eu tenho observado o seguinte: da mesma forma que essas igrejas ganham, elas também perdem. Há um grande movimento, porque quando a ficha cai para aquela pessoa de que ela está no lugar errado, de que aquilo não está de fato mudando a vida dele, ainda que num primeiro momento tenha parecido isso, ele começa a abrir os seus olhos e procurar um lugar que realmente lhe dê um crescimento, uma maturidade espiritual verdadeira. Então, na minha opinião, no Brasil, as igrejas tradicionais, as igrejas mais sérias, que são mais firmes na questão teológica, no comprometimento do crente com a santidade, com o amadurecimento espiritual, elas crescem mais devagar, mas em contrapartida crescem com firmeza. Entendeu? Elas não são de perder gente, porque uma vez que o crente alcança aquela maturidade, ele sabe que está no lugar certo, ele diz: eu sei em quem tenho crido, e ele não vai tirar o pé daquele lugar. Em contextos sociais em que o nível de instrução é mais alto, a demanda do público por uma mensagem também é diferente. Estados Unidos e Canadá, as pessoas querem uma mensagem mais estudada, mais elaborada, coisa que se você fizer aqui no Brasil, o povo dorme. Você cita a tua fonte, você elabora, é muito comum que o pastor leia a mensagem, às vezes a igreja pede para o pastor escrever a mensagem, tem isso em arquivo, quer dizer, a expectativa E às vezes tem que mostrar antes a mensagem, né? Isso aí já é um caso extremo, não é? Em alguns lugares onde o pastor já não manda nada, mas aí é outra história. Mas assim, espera-se uma coisa mais elaborada porque as pessoas são mais críticas e têm nível de formação maior. Isso é outra história. Então, algumas coisas você não pode aplicar aqui. Mas, eu concordo com o pastor Rômulo, pastor Jean também, que a gente falou que as igrejas, os dois colocaram mais ou menos, eu troquei. Trocou, desculpa. As igrejas que têm uma proposta teológica mais séria, crescem a longo prazo. Eu sou cria de igreja, tenho 45 anos, filho de pastor, e a igreja lá no interior do Espírito Santo, que meu bisavô foi um dos fundadores, lá no início do século XX, está lá e é grande. Cidade pequena, a igreja é grande. Por quê? Porque ela veio crescendo constantemente ao longo de um século. Então, assim, onde você vai no Brasil hoje, tem uma Assembleia de Deus. Provavelmente tem uma igreja batista também. Se for... Quantas cidades você vai, tem uma presbiteriana.
já tem muito metodista. Essas igrejas têm uma visão, têm uma proposta. E assim, eu vi muitas igrejas bombarem, crescerem, serem a notícia. Daqui a 10 anos, às vezes a própria 10, morte do até fundador... menos. Exatamente. Não, às vezes até a própria morte do fundador faz com que a igreja perca o sentido, porque ela foi construída em torno de uma pessoa. Porque a gente precisa entender também o que se diz como crescimento de igreja. É. Porque Atos 2 vai dizer que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. E hoje a gente vê um evangelho sendo pregado para acrescentar números. Pastora, eu nem questiono que as pessoas estão sendo salvas nas igrejas. O que eu acho é que muitas igrejas que bombam, salvam almas, até fazem, mas assim, elas são como se fosse uma operação de emergência. Essas pessoas acabam não parar numa igreja mais consistente. Sim. Elas amadurecem, elas querem saber, peraí, é só isso? Começa a questionar, vê que não tem conteúdo, vê que não tem profundidade, fala, gente, dá licença. E vai para um lugar que tem conteúdo, porque percebe que aquilo ali chegou no limite e não tem nada além daquilo. Então, assim, eu não me preocupo mais como denominação com isso, porque eu sei que o nosso projeto é de longo prazo. Agora, com certeza, não é uma realidade brasileira, porque você vai verificar os cultos de oração nas igrejas. Bíblia e oração. Os cultos de oração, as escolas bíblicas dominicais. Há um esvaziamento muito grande, né? No que se diz respeito ao ensino também... da palavra e a busca na oração, busca de relacionamento com Deus. Isso não tem sido ênfase, justamente fator, porque pastora, o nosso povo não está acostumado com essa disciplina. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão vivendo uma anarquia em todos os sentidos. Um outro Tudo fator... que traz a disciplina, pastor, tudo que traz a disciplina, porque Bíblia e oração é disciplina. Então, um outro fator que tem complicado nessa questão é que muita gente chega nas nossas igrejas olhando para o pastor como um guru, Sim. como um feiticeiro, né, gospel, que vai resolver o seu problema. Então, ela foi numa seita espírita ou parecida e fez ali um trabalho e pagou por aquilo e de repente não teve a solução que ela queria. Bom, se não deu certo aqui, eu vou ali atrás daquele pastor. E geralmente as igrejas que têm essa proposta, né, vem cá que a gente resolve, né, trazemos a pessoa amada em 3 dias, mais ou menos assim. A igreja que tem essa proposta, elas incham, elas crescem, como foi porque dito as pessoas aqui, procuram soluções, muito rápido. Né? E depois que a pessoa diz assim, poxa, aqui tem 10 mil pessoas, apenas um testemunho foi contado esse mês, 2 testemunhos naquele, que é normal, alguém ia resolver seu problema de algum jeito. Quando ela percebe que aquilo é uma agitação, quando ela percebe que aquilo é só um mover de águas, que não tem realmente um relacionamento com Deus, ela não vai ficar muito tempo. E, infelizmente, são essas pessoas, esses líderes, que acabam dando os maiores escândalos que vem marcando e manchando a igreja evangélica brasileira. Inclusive, pastor, essas igrejas são, eu costumo dizer, predadoras, porque elas precisam produzir resultados em cima dessas propostas e que se esses resultados não aparecem, como é que fica? E às vezes nem verdadeiros são, né? Não tenham dúvida. Então, eles são predadores. E você vê que muitos relatórios que a gente... Infelizmente, isso atrai e muito o nosso povo, o povo do Brasil. Pastor, tu colocou muito bem, não é a realidade do Canadá. Eu não acho que a gente aqui tem que ser igual ao que é lá, né? O que eu acho é que a gente tem que ter aquela questão da consciência. O que eu quero? Eu quero uma igreja sólida, eu quero uma igreja de longo prazo, eu quero 2, 3 gerações salvas. Eu quero. Então, se é isso que eu quero, vamos seguir firme nisso. Sim. Porque a gente, às vezes, na igreja histórica, na igreja pentecostal, tem aquela crise. Não, mas o outro está crescendo, deixa ele. Deixa ele crescer. Ele tem o lugar dele no reino de Deus. De qualquer forma, somos muito tentados a adaptar, né? A buscar a visão do cara para tentar. Toda vez que você vê uma fórmula dando certo, vem uma migração, assim, para poder entender qual é a fórmula, para tentar adequar. Verdade. Né? Vai lá fora e pesquisa por que aquela igreja. Nós não estamos no Canadá, nós estamos no Brasil. Precisamos conhecer o nosso povo e acabar com essa visão de que a gente precisa... Vem muito dos nossos pais, né? Da igreja. E respeitar também o evangelho, né? Como a gente recebeu um evangelho de fora, a gente tende a ficar sempre olhando para lá e copiando. Mas a gente há de entender que aqueles que trouxeram o evangelho para cá hoje, eles estão precisando de ajuda também em alguns casos. E a gente precisa entender o nosso povo, essa miscigenação, esse monte de coisas que está misturado no nosso Brasil, né?
são muitas nuances no nosso Brasil para a gente poder formatar numa. Mas falando, desculpa, pastora, falando da experiência deles, eu vi uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que nos Estados Unidos tem igrejas históricas morrendo, tem igrejas bombando. Não é falando igreja superficial, não. Igreja impactando o mundo. Por quê? Mas por quê? Isso aí. Eu quero chegar nesse ponto. Eu não estou falando de igreja superficial. A gente, às vezes, acha que ter um compromisso com a visão é ter um compromisso sempre com a forma. Sim. E a gente Batista tem muito disso, acho que a Assembleia de Deus também às vezes tem. A gente faz assim, porque nossos pais faziam assim, nossos avós faziam assim. A liturgia, o horário do culto, a arquitetura, a gente quer replicar a igreja do século XX. Gente, o século XXI chegou, ele não vai embora. Não vai. Ele não vai sair. O século XX morreu. A gente precisa se A reinventar. gente tem que mudar forma, liturgia, estratégias. A entender que para preservar a visão, senão a gente vira um museu gospel. Vamos ver como era a igreja no século XX. Estrutura, vamos lá na igreja tal, que é tudo igual. Só tem velhinho, né? Porque os jovens foram todos embora, a geração foi embora. Então a gente tem que entender isso, manter a visão, compromisso com a doutrina, mas as formas têm que mudar. Para entender e deixar claro, um ouvinte mandou um WhatsApp dizendo assim, CJ, eu estou confuso. Então eu vou tentar ajudar o ouvinte e os ouvintes confusos. A pesquisa aponta que essa é uma realidade do Canadá. Quando vocês afirmaram, não é a nossa realidade, não é que vocês não concordam que a pregação deva ser saudável, doutrina bíblica, etc. Então, ouvinte, o que os debatedores estão dizendo, que exatamente eles concordam com isso, mas estão aplicando e dizendo, olha, no Brasil, não me parece ser isso que as pessoas estão buscando ao escolher uma igreja, que é a pergunta que a gente fez aqui ao final. Então, quando a gente vai juntando essas coisas, a gente pode até entender, há um grupo crescente no Brasil desejando coisas sérias. Talvez a palavra séria seja uma das palavras mais complicadas para aferir uma igreja, mas é isso que a gente quer. A gente quer ser pastoreado por um líder sério, a gente quer ser parte de um ministério que é sério, a gente quer estar junto com uma comunidade que é séria. Não quer dizer que não seja divertido, alegre, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou dizendo assim, sério, no sentido de correto, não tem nada errado, está estabelecido, tem um compromisso com o que está acontecendo hoje, tem um compromisso histórico. Então, novas igrejas que nascem hoje, para usar essa expressão, nasceu hoje uma igreja, não faz parte de denominação histórica alguma, uma igreja considerada hoje na nossa linguagem uma igreja independente. Não quer dizer que ela não seja uma igreja séria, pelo contrário. Muitas dessas igrejas estão sendo organizadas ao longo desses últimos 30 anos de maneira correta, de maneira séria, e tem ajudado igrejas mais tradicionais, históricas, que ao longo dos anos perderam esse viés da seriedade. Só que elas trazem um diferente, uma linguagem, né? Tem uma arquitetura que não é o prédio, como sempre foi, entendeu? Voltando muito, vocês sabem muito bem disso, durante o período do Império, não se podia construir uma igreja com cara de igreja. As igrejas não podiam ter cara de igreja. Para construir uma igreja com cara de igreja, precisa de uma autorização específica. Depois isso se tornou uma regra. Tem que ter cara de igreja. Então, se não tem cara de igreja, não é igreja. E tem gente que tem uma enorme dificuldade de se reunir no lugar que não tem cara de igreja. E a gente depois vai descobrir, quer dizer, o que vocês quatro já sabem, evidentemente, que a igreja não é o prédio. E que depois que entra, você fecha o olho para adorar o Senhor, onde é que você está reunido? Você está reunido numa escola? É um hotel? É um galpão? É uma tenda? É um templo histórico? Não vai fazer a menor diferença. Depois que você fecha o olho. Agora, com o olho aberto, faz a menor diferença. Para isso, fala, pastor Romulo, para encerrar, fechando a mesa. Eu só queria sublinhar o seguinte, o fato de uma igreja ser grande, numericamente falando, não significa que ela não seja séria, não é? Claro. Tem muita igreja grande, numericamente falando, muito bem estruturada e séria. E tem muitas igrejas pequenas, numericamente falando, e que não são tão sérias assim. Então, a gente precisa coordenar isso na cabeça. Boa palavra sobre esse assunto. Agora, meio-dia, minha gente. É meio-dia. Quero agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes e a participação carinhosa aqui com a nossa querida amiga, nossa querida irmã em Cristo, a irmã Maria da Conceição, que participou hoje da nossa caravana da solidariedade. Ela vem em busca de remédio, ela vem em busca de cesta básica, ela vem em busca de ajuda de advogados para ajudar ali, pela graça de Deus, tudo foi conseguido aqui. O ouvinte da Gardênia Azul, alô Gardênia passou tempos difíceis recentemente, hein?
Deus abençoe os queridos irmãos. Aqui o Jesus tá mandando aqui um abraço, tá doando aqui cesta básica. O Antônio de São Cristóvão tá doando aqui medicamento. Damiane de Guadalupe tá doando um balcão de self-service para nossa irmã montar ali seu self, tocar a vida dela. O Antônio da New Farma de Itaboraí tá doando medicamentos. A doutora Lara Codeceira da Tijuca tá oferecendo aqui todo o suporte advocatício para que a nossa querida irmã Maria tenha essas questões resolvidas e a vida dela possa andar. Com a graça de Deus e a bênção dele. Muito obrigado aqui aos queridos ouvintes e a certeza de que essa solidariedade, esse amor de verdade há de se multiplicar em nossas vidas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que costuma pesar mais em sua vida, ministério ou família? Para 82% dos nossos ouvintes, família. Muito obrigado, Marcela. Obrigado aqui aos nossos queridos ouvintes. Um abraço, pastor Jean Marques. Deus abençoe, querido. Obrigado, JR. Uma honra estar aqui mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida dessa rádio e dizer aos nossos ouvintes que eles estão muito bem assessorados toda vez que ligam o seu rádio no debate. Obrigado. Deus abençoe cada um. Obrigado, pastor. Pastor Rafael, obrigado. Um forte abraço, querido. Um abraço, JR. Quero mandar um abraço para todos os irmãos da Igreja Batista Getsemane, da Convenção Batista Nacional, e um beijo especial para minha filha Rebeca, que vai ser batizada nesse sábado. Bênção pura, um beijo nela. Pastor Rômulo, bom dia, querido, forte abraço. Gente, um beijo para vocês, um abração. Olha só, eu tô com a minha esposa aqui no estúdio e ela tá pedindo para eu mandar abraço para um monte de gente, departamento, mas eu não queria mandar abraço para ninguém não, eu queria mandar um beijo para você, meu amor. Quebrou a mulher. Semana que vem nós completaremos 24 anos de casados. Rapaz, então meu beijo, meu abraço hoje é pra Zazá. Vivendo o coraçãozinho agora no outro dia eu mando pra RMMC e por aí vai. Olha aqui, saída pela direita, hein? Gostei, aprendendo. Pastora Raquel, obrigado, querida, Deus abençoe. Eu que agradeço, JR. Eu queria agradecer também a presença aqui do meu noivo Elias, a sua filha Elis. E eu queria mandar um beijão pro Aminon. O Aminon é o presidente da Juberge e presidente da Juberge, Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro, e presidente da Jubame, da Batista Meritiense, que vai começar o congresso hoje, na primeira de São João. E eu falei para ele que eu ia mandar um beijo para ele, é meu lindo, querido, maravilhoso, e meus colegas de Ministério da Ordem dos Pastores, que os flamenguistas tiraram Batistas Fluminenses e colocaram Ordem dos Pastores Batistas do Estado do Rio de Janeiro, sob protesto. A gente não tem que falar Fluminense. Eu queria mandar um abraço para nossa diretoria e para minha. Foi uma boa decisão, também acho. Embora continue na segunda divisão, eu também acho isso uma boa divisão. É uma boa decisão. E um abraço, um beijo para minha filhota Débora, que está lá ouvindo no trabalho, junto com a sua turma. Bênção em puríssima. Campos, em Campos, olha aí. Alô, Campos, Deus abençoe o povo de Campos acompanhando a gente. Deixa eu ler aqui para você, ouvinte. Olha, tá circulando num dos sites sérios aqui, que hoje em dia você tem que acompanhar e ver se o site é sério. Essa proposta para anistiar dentro das 10 medidas, a gente na abertura trouxe isso aqui, que as 10 medidas que viraram 17, que viraram 12 e que foram aprovadas por unanimidade. Uma coisa é aprovada por unanimidade, assim. Não pode ser questionada, né? Você tem que falar assim, rapaz, ou é um milagre ou tem uma armação nesse tem negócio aí. Coisa aí hoje em dia. Bom, e aqui a proposta, né, de emenda que está circulando nas redes e a da Câmara aqui, tá absolutamente claro que a da Câmara dos Deputados tem o seguinte texto: olha, não será punível nas esferas penal, civil e eleitoral doação contabilizada, não contabilizada, não declarada, omitida ou ocultada de bens, valores ou serviços para financiamento de atividade político-partidária ou eleitoral realizada até a data da publicação desta lei. Isso é o que está sendo conhecido como autoanistia. Que é isso? Essa é a proposta, essa é uma das propostas que está em campo hoje para que na Câmara dos Deputados seja incluída, ou seja, vai punir, mas de hoje para frente. Isso anistia todos eles que estão lá, entendeu? Isso é nós queremos que puna mesmo, gente, mas amanhã é igual dieta.
Vai começar segunda-feira. Né? E aqui é uma coisa absolutamente séria que o nosso ouvinte tem que estar ligado. Por isso que a gente falou isso eu tô falando todo dia isso aqui. Claro, esse não é um assunto nem todo mundo gosta. JR, tá falando sobre esse assunto. Poxa, tem tanta coisa mais importante? Tem, claro, com certeza tem. Essa é uma delas. Tão importante que nós precisamos pensar. Não vamos orar, temos que orar, mas se você tem rede social, vamos trazer os posicionamentos. Nós somos a favor da justiça no Brasil. E se o camarada fez uma coisa ontem, ele tem que pagar pelo que fez ontem. E isso está acontecendo, as conexões estão sendo estabelecidas por causa da delação da Odebrecht. Então, a delação da Odebrecht estava falando todo mundo acelerar. Vamos resolver esse negócio logo, resolver isso logo, porque o negócio está quente. Agora, que Deus tenha misericórdia. Vamos trabalhar. Vamos lá. Vamos orar juntos. Vamos pedir aqui a bênção de Deus. O pastor Jean Marques vai orar conosco. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar por essas medidas que aí estão e pela revolução verdadeira na cultura do povo brasileiro. Não vão dar jeitinho, não. Se tem que apertar, tem que apertar. É essa hora que vão aparecer aqueles que são brasileiros de verdade e que nos representam. Olho neles. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse debate. Te louvamos pelo grande benefício que essa rádio tem feito à sociedade brasileira, em especial à sociedade carioca. Que o Senhor continue com a tua mão estendida sobre este lugar, sobre todos que trabalham aqui. Que o Senhor possa abençoar também os debatedores, os ouvintes, meu Senhor, que ficaram ligados ao longo desse dia. E nós queremos pedir uma bênção especial sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre esta crise, meu Senhor, que tem alcançado essa sociedade. Repreende o espírito da violência, meu Senhor, repreende o espírito de morte que tem rondado este lugar. Guarda o Rio de Janeiro do mal. Pedimos a tua bênção sobre a Câmara dos Deputados Federais, meu Senhor, que está aí com essa questão envolvendo essa proposta de anistia à corrupção. Pai, em nome de Jesus, não permita que esse negócio avance. Livra o Brasil, meu Senhor, desta vergonha. Livra, meu Senhor, a sociedade brasileira de enfrentar tamanho descaso. Tenha misericórdia, como o Senhor tem prometido, meu Senhor, continua a ferir, a destronar o principado da corrupção que vem marcando e prejudicando esse lugar, esse país há tanto tempo. Que estabeleça a tua glória, que estabeleça o teu poder, que o teu nome seja exaltado em todo este país. Abençoe as igrejas estabelecidas para que se fortaleçam, para que cumpram o propósito, meu Senhor, para qual foram estabelecidas. E que o Senhor possa abençoar também os enfermos, dando cura e saúde, e abençoando aqueles que agora choram a perda de um ente querido. Tenha misericórdia de cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.